gente aprendeu a criar uma variável, dar um nome para ela e atribuir um valor a ela. Então a gente escrevia var, o nome da variável, o sinal de igual, o valor e ponto e vírgula. E se eu quisesse somente criar a variável sem atribuir nenhum valor para ela? Bom, eu posso fazer isso. Então eu crio a variável, dou um nome para ela, mas ela não vai ter valor nenhum. O que vai acontecer? Quando eu for ler essa variável, vai aparecer valor indefinido. Vai aparecer escrito em inglês undefined. E depois que eu criei essa variável, se eu quisesse criar uma outra variável, eu poderia fazer a mesma coisa, repetir o mesmo procedimento na linha seguinte, escrever var, dar um nome para ela e ponto e vírgula. Mas eu posso fazer isso de maneira simplificada. Eu posso fazer isso economizando espaço. Como é que eu faria então? Eu colocaria na mesma linha aqui 3 variáveis, por exemplo, que eu quisesse criar. Essa aqui chamava variável x. A próxima eu posso dar um outro nome, né? E a seguinte também com outro nome. Então, essa aqui eu vou chamar de y e essa aqui de z. E eu devo separar elas, então, por vírgula. Então, aqui no caso, eu criei 3 variáveis que eu posso usar depois no programa, cada uma com um nome diferente. Então, aqui eu vou criar uma variável, escrever aqui em letra minúscula, sempre em letra minúscula, var x. E agora eu vou pedir para ler essa variável no console. Como é que eu faço então? Print ln, coloco o nome da variável, ponto e vírgula. O que está aparecendo aqui? Indefinido, undefined. E se eu der um valor para ela então? Vamos mudar o valor de 200. Ah lá, 200. Vamos mudar para 100. Agora então aqui eu vou criar mais de uma variável. Eu criei a variável x, agora criei a variável y, vou criar a variável z e atribuir um valor para cada uma delas. Sempre separado por vírgula, né? E agora eu vou pedir para imprimir na tela aqui cada uma delas. Print x, print y, print z. Tá lá, as 3 variáveis. Agora eu vou apagar aqui então os valores que eu atribuí para cada uma delas. Então eu vou apagar o 100, o 200 e o 300. Agora então eu tenho as 3 variáveis, só que todas elas estão indefinidas. E depois, nas próximas linhas, se eu quiser atribuir o valor para elas, por exemplo, eu não quero atribuir o valor logo de início, mas vou atribuir um valor depois. Eu posso então aqui dar nas linhas seguintes aqui um valor para elas. A qualquer momento no programa eu posso aqui definir um valor para elas, né? Tá lá então. Agora vamos falar um pouco sobre nome de variáveis. Que nome que a gente deve dar para nossas variáveis aqui na linguagem JavaScript? Bom, vocês estão vendo aqui o desenho de um camelo, né? Esse camelo aqui representa um tipo de estilo de escrita que é camel case. Nesse tipo de estilo, a gente coloca as primeiras letras da palavra em maiúscula, né? Nesse caso aqui, o estilo que está sendo mostrado aqui é o Upper Camel Case. Upper Camel Case você inicia com letra maiúscula. Quando eu vou dar um nome de variável na linguagem JavaScript, eu vou usar Lower Camel Case. Então, ao invés de começar com a letra maiúscula aqui, eu vou começar com uma letra minúscula. Então, aqui esse camel ele seria com letra minúscula. Igual esse exemplo aqui, o lower começa com letra minúscula e depois as outras duas palavras vêm com letra maiúscula, que é camel e case. A linguagem JavaScript, ela é case sensitive, ou seja, se eu escrever com letra maiúscula, é diferente de eu escrever com letra minúscula. Por exemplo, se eu definisse um nome de variável chamada x em minúsculo, é diferente de eu atribuir esse mesmo nome com a letra maiúscula. Então,
essa variável aqui é diferente dessa aqui. Então eu tenho que atentar para isso. Vocês lembram na aula passada que a gente criou aquele programinha que tinha vários círculos de mesmo tamanho? E aí, para poder definir o tamanho desses círculos, eu criei uma variável chamada tamanho. E nessa variável foi armazenado então o tamanho que eu queria para os círculos. Então, quando a gente vai definir um nome para uma variável, a gente tem que usar sempre o bom senso e dar um nome para ela que tem uma certa relação com o que você vai armazenar nela. Então, no caso, eu estava armazenando o tamanho de círculos e eu dei o nome então tamanho. Para ficar ainda assim mais claro, eu poderia ter dado esse seguinte nome: tamanho do círculo. E aqui no caso, usando o lower camel case, que é um estilo de escrita. Eu poderia, ao invés de ter escrito nesse estilo, eu poderia sim utilizar esse nome aqui de variável, tamanho do círculo, usando underscore, que aqui no Brasil a gente chama de underline. Mas na linguagem JavaScript, já é um certo consenso utilizar o nome de variável, o estilo camel case. Então vamos preferir sempre usar o camel case. Agora, uma coisa que eu não devo fazer nunca é separar as palavras aqui da variável por espaço. Isso não é permitido, isso a linguagem não aceita. Eu poderia até escrever elas assim, todo junto assim, em letra minúscula. Mas vamos preferir então o estilo camel case, certo? Outra coisa que a linguagem não aceita é a utilização de símbolos para definir nome de variável. A gente também não pode iniciar o nome da variável com um número, por exemplo, um tamanho. Mas, no caso, se eu escrevesse assim, ó, tamanho 1, colocasse o número aqui depois da primeira letra, não tem problema. Você pode fazer isso. Na próxima aula a gente vai botar a mão na massa e criar uma animaçãozinha desse tipo aqui. Então, até a próxima aula, pessoal.